e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. Para que então foi criado os grandes luminares? Para separar o dia da noite. A luz do quê? Das trevas. Por quê? Porque no céu, vou falar assim só para a gente entender, tá bom? No céu não existe noite. Vocês sabiam que no céu não tem noite? Por que no céu não tem noite? Porque no céu não há trevas. Porque no céu somente há luz. Porque Deus é a luz que ilumina. Ok? Então, no céu não existe noite para os anjos dormirem. No céu não existe noite para escurecer. Por quê? Porque no céu não existe trevas. Aonde que tem trevas? Na terra. Então, Deus precisou fazer dois grandes luminares para separar, e isso diz respeito ao reino espiritual mesmo, gente. Deus fez separação entre luz e trevas. Por isso que existe o dia e a noite. Porque senão Deus trata no capítulo 1 o tempo todo em o primeiro dia houve tarde e manhã. Por que Deus não diz houve noite e dia, o primeiro dia? Por que será, hein? Porque para Deus não existe trevas, ok? Só existe luz. Porque Deus é a luz que ilumina todas as coisas. Mas por causa do diabo, de Satanás que já estava na terra, ok? Então ele precisou fazer essa separação entre luz e trevas. Bora lá voltar. Então, 1 Tessalonicenses, entenderam aí a luz e as trevas? Deixa eu abrir aqui, fechei minha Bíblia. Lá em Tessalonicenses. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o estar na luz, o estar preparado para a volta de Jesus, fala justamente desse lugar de proteção que nós vamos ter na volta de Jesus, porque como eu já falei, ele vem agora para julgar as nações, ele vem agora para trazer juízo, e a palavra aqui em Tessalonicenses e em outras passagens que nós vamos ler depois, fala sobre o dia da ira do Senhor. E nós não fomos, Paulo está dizendo aqui bem claro, versículo 9, nós, quem são os nós? Os cristãos, os que estão na luz, os que estão atentos. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, por quê? Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, Deus não nos destinou, os filhos da luz, os salvos, para o dia da sua ira. E essa ira virá, ok? Versículo 10. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, Paulo alerta aos irmãos que estejam sempre se edificando uns aos outros a respeito do dia do Senhor, a respeito de estar atentos, a respeito de permanecer na luz, a respeito de estar apercebidos da volta de Jesus, ok? Vamos perceber algumas coisas que estão dentro desse contexto também. Então, nós falamos sobre o dia do Senhor vir como ladrão, não apenas para os que estão em trevas. Então, o texto é claro em dizer que aqueles que estiverem em trevas
não vão estar atentos à volta do ladrão, ok? Eles não vão perceber, porque eles vão estar desapercebidos. O apóstolo está escrevendo que acerca dos tempos e estações, os sinais que os cristãos não precisariam se preocupar. Por quê? Porque nós já fomos bastante alertados em Mateus 24. Então ele fala que tá sanado esse problema aqui, ok? E nós, então, estamos sabendo o que vai acontecer na volta de Jesus, porque nós estamos na luz. Ok? Entendido até aqui? 1 Tessalonicenses eu li. Apocalipse 3:3 nós lemos também. Eu li Apocalipse com vocês? Não li. Se eu tiver alguém rápido aí, Apocalipse 3:3. Vamos ler o que está escrito lá. Está falando sobre isso também. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Diz assim, Apocalipse 3:3. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça. Opa, será que eu tô lendo certo? Apocalipse 3:3. Ok, tá certo. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então, Jesus, mais uma vez, está aqui trazendo essa revelação, falando a João as revelações do Apocalipse, e ele diz para essa igreja, que é a igreja de Sardes, ok? Depois nós vamos falar bastante sobre as igrejas, a gente vai entender esse contexto. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Apocalipse 16:15. Para a gente terminar esse pedacinho aqui. Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão. Jesus também está falando aqui para João. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O contexto dessa roupa aqui, nós vamos falar bastante quando a gente falar sobre essa noiva que está sendo então preparada para o noivo. A gente vai entrar bastante nesse contexto aqui quando a gente começar a falar sobre essa questão das vestes estarem lavadas, né, para as bodas do Cordeiro, ok? Eu acho que nesse versículo aqui eu acho que eu falei o que eu precisava falar. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Mas voltem lá para Mateus 24. A gente vai terminar esse capítulo. Eu falei sobre o ladrão, que Jesus ele se compara ao ladrão. E aí mostrei para vocês um pouco do que a palavra fala sobre esse ladrão que vai vir na noite, em estar na luz ou nas trevas, ok? Aí o versículo 45, Jesus muda de um assunto para o outro rapidamente, como sempre, né? Mateus 24, a gente percebeu isso várias vezes. E aí Jesus começa agora no versículo 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Jesus agora está falando de um grupo de servos que vai cuidar de outros servos. Aqui Jesus está dando claramente o entendimento para nós a respeito de liderança. Alguns serão líderes e alguns serão liderados. Alguns terão uma capacitação de liderança diferente sobre outros. Então, aqui está falando justamente sobre a questão dos líderes que estão sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Então, eu até ouvi outro dia um professor falando sobre isso e eu achei bem bacana o que ele falou. Ele falou assim, queridos, se você tem buscado cargos de liderança,
para ser líder sobre os seus irmãos, sobre a igreja de Cristo, eu gostaria que você se atentasse para esse versículo, para essa passagem 45, do 45 ao 51, porque tem um alerta de Jesus para você aqui, que ao mesmo tempo que Jesus diz coisas boas sobre esses servos que estarão sobre outros servos, ele também mostra o que vai acontecer com esses servos que não cuidam bem dos seus servos, ok? Vamos ler novamente então aqui. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Uau! Aqui existe uma promessa de uma herança maravilhosa, de que aqueles que forem líderes sobre a igreja de Cristo aqui na terra, antes de Jesus voltar, eles têm uma herança garantida. De quê? De que se eles forem servos fiéis sobre os servos que Deus colocar para ele cuidar, ele vai ter uma parte sobre sobre os bens do seu Senhor. Então, eu acredito que isso aqui esteja falando justamente sobre um lugar diferente, sobre uma colocação a mais, sobre algumas pessoas que realmente vão ser encontrados como servos fiéis naquele dia da vinda de Jesus, e eles vão ser colocados realmente num estágio de maior galardão, de maior herança, por causa dessa posição de liderança que elas foram bem-sucedidas. Então, ser líder sobre os irmãos, sobre a igreja de Cristo na terra, traz uma herança extremamente positiva. Então, desejar a liderança é maravilhoso, só que eu preciso estar atento a esses dois tipos de servos que cuidam de servos. Vocês podem ver que Deus não coloca esse servo que está sobre os outros servos como alguém maior, mas ele cita o mesmo termo para quem está em estado de liderança, para quem está sendo liderado. Então ele diz muito claro: feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo o quê? Cuidando dos seus conservos, dos servos que Deus colocou para ele cuidar, para que ele esteja dando o alimento, para que ele esteja cuidando de maneira correta. Por quê? Senão, versículo 48. Mas suponham, ele quer ainda só supor, tá bom? Jesus está dizendo assim: eu não quero acreditar que isso vai acontecer, porque como eu estou avisando vocês aqui, eu quero que vocês estejam atentos sobre isso. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo. Então o servo, ele começa então a se tornar mau, e ele olha para ele mesmo e diz o quê? O meu senhor está demorando. Então esses líderes, eles vão olhar para a circunstância, eles vão olhar para o contexto e eles vão dizer assim: acho que Jesus não volta não. Esse negócio de Jesus voltar, vamos deixar para lá. Esse negócio aí não vai acontecer não, já passou 20 anos que eu tô como líder, já passou 30 anos que eu tô pastoreando, e eu prego, e parece que nada acontece. Aí Jesus diz assim: suponha que esse servo seja mau e diga para si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Então ele passa a ter atitudes mundanas, ele passa a ter atitudes das trevas e não da luz. Ele começa, além de partir para uma vida totalmente fora da luz, ele ainda começa a espancar, ele começa a, então, não tratar como ele deveria tratar os seus conservos, as pessoas que Deus colocou sob a sua liderança. Então, eles começam a agir de maneira contrária à vontade de Deus para esses líderes. Então, líderes que estão aqui me ouvindo, estejam atentos a que maneira vocês têm lidado
com os seus liderados, com as pessoas que Deus colocou abaixo de você? Como é que você tem tratado essas pessoas? Como é que você tem alimentado essas pessoas? Qual é a sua atitude diante dessas pessoas? Você tem sido alguém que tem sido um servo bom e fiel, como a palavra está dizendo, e Jesus vai te encontrar fazendo o que ele deixou você fazendo, que é cuidando da sua igreja, cuidando da sua noiva, preparando ela para a sua volta, ou você vai achar que tudo isso é besteira e você vai se tornar um servo mau, e além de se tornar alguém que vive nas trevas, bebendo, se embriagando com os beberrões, com aqueles que estão nas trevas, você ainda vai bater nos seus conservos, você vai tratar mal, você vai colocar esses conservos debaixo de uma submissão da chibata mesmo, literalmente, né? Então, como é que isso tá acontecendo? Por quê? Porque olha o que vai acontecer no versículo 50. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Para onde esses líderes que se tornarem maus irão naquele dia que o Senhor voltar, na vinda de Jesus? Eles têm o mesmo caminho, eles têm o mesmo lugar de punição que o diabo e seus anjos. Então eles vão ser lançados junto com os hipócritas, junto com aqueles que se diziam cristãos, mas não eram, se diziam estar na luz e não estavam. Então, além daqueles que nem eram líderes, vão para esse lugar porque eles também eram hipócritas, eles não eram os da luz, mas esses servos que se tornaram maus, esses líderes que estavam sobre outros servos que se tornaram maus, também vão para o mesmo lugar dos hipócritas. Então, queridos, o juízo de Deus virá sobre toda a humanidade. Não creiam vocês que vai escapar nada do dia do juízo, do dia do Senhor, desse dia da volta de Jesus. Haverá um juízo justo sobre toda a humanidade. Então, Jesus está deixando muito claro o que vai acontecer com esses servos que forem colocados sobre outros servos. Então, todos nós temos o mesmo nível de sermos servos de Deus, de sermos servos de Jesus, ok? Mas existem pessoas que estão acima de nós, cuidando de nós, e nós precisamos ser submissos a Ele. A palavra diz isso claramente. E esses líderes, eles precisam estar atentos em estar fazendo com os seus conservos aquilo que Deus deixou para que eles fizessem, estar alimentando corretamente, estar cuidando corretamente desses conservos. Amém, queridos? Deu para entender até aqui? Luz, trevas, ladrão da noite, Jesus se compara a um ladrão. O dono da casa não pode saber quando o ladrão vem, porque senão ele ia se preparar. E o dono da casa é o diabo, e ele não vai saber o dia da volta de Jesus, para que ele não fique realmente preparado. Mas os filhos da luz, aqueles que são filhos de Deus, saberão, porque nós estaremos atentos a todas as épocas, estações, a todos os sinais que Jesus já deixou muito claro para nós em Mateus 24 e outras passagens da palavra de Deus que fala sobre isso também. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa aula? Nós vamos orar e aí eu libero. Quem quiser perguntar alguma coisa, fala, né? Porque aí eu libero o restante que quer descansar. Adailto, faz essa oração para nós. Estou te vendo aqui na minha tela. Então, faz essa oração para nós, por favor, para a gente finalizar. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que tem nos concedido, Pai. Um dia tão glorioso para nós, porque a gente aprende tanto, Senhor Deus, da Tua palavra, que o Seu ensinamento, Senhor Deus, caia no nosso coração, Senhor, que ele se acale dentro do nosso coração para que a gente tenha o entendimento correto, Senhor Deus, daquilo que Tu queres passar para nós, Senhor, e que nós caminhamos no lugar certo, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui presente, Senhor, ouvindo essas palavras, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos nós que aqui estamos presentes. Abençoar a Elisângela também, Papai amado. Que o Senhor aguarde todos nós, Senhor. Nos livras também, Senhor Deus, desta doença que está pegando a todos nós aí, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor possa dar essa liberdade, Senhor Deus, de estarmos presentes falando, Senhor. Comunicando, Senhor, cada dia mais perto de Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos e te agradecemos por esse momento tão glorioso que o Senhor nos proporciona, Papai amado. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Obrigada, Dailton. Deus abençoe. Queridos, que o Senhor possa dar uma noite de descanso para vocês, em nome de Jesus. Tenham um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. E que na próxima quinta a gente possa estar junto aqui, dando continuidade nisso, em nome de Jesus. Nós vamos entrar em Mateus 25, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. E eu creio que o Senhor vai falar tremendamente conosco nessa parábola. Nós temos, se der tempo, a gente entra na parábola dos talentos. E aí eu sei que uma dessas duas praticamente a gente deve ficar na próxima aula. E aí depois vem o julgamento das nações, terminando Mateus 25. Vocês vão ver que desfecho fantástico dos sinais e do que Deus está deixando para nós muito claro aqui dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e tenham uma noite de descanso abençoada. Deus abençoe. Amém. Se alguém quiser falar algo, pode abrir aí o áudio e perguntar, tá bom?